A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E neste mês de abril, diferente do que fazemos nas outras semanas, nós estamos aqui para falar do que motivou a missão da Rádio Rio de Janeiro, que é a grande voz do movimento espírita, incentivando e divulgando o estudo da doutrina espírita e fazendo a junção dessas instituições que se dedicam os 365 dias do ano a propagar a doutrina dos espíritos, a terem uma voz para aqueles que estão fora. Nós queremos lembrar que temos ouvintes, todas as programações da Rádio Rio de Janeiro têm ouvintes que estão expatriados, né? Quando a gente costuma dizer, está fora do país, está fora do estado do Rio de Janeiro, mas que conseguem estudar a doutrina, acompanhar a doutrina nos lugares onde se encontram através da Rádio Rio de Janeiro. Então, não poderíamos deixar passar o mês de abril sem fazer o nosso pleito de gratidão a Allan Kardec. Já falamos com a Darcy Neves sobre a importância do Livro dos Espíritos, mas nós queremos lembrar que são mais de 8.000 páginas que compõem o Pentateuco, com os 5 livros da codificação, sem falar de obras póstumas, em que o codificador criou para nós a bússola segura para que aprendêssemos, entendêssemos, compreendêssemos a doutrina dos Espíritos. E, claro, se vamos falar da importância da codificação, teríamos que ter aqui conosco aqueles que falam de doutrina todas as semanas para vocês, de forma segura, com conhecimento de causa. Por isso, é uma honra para o programa Movimento Espírita em Foco receber Eduardo Araújo e Fátima Miranda. Bem-vindos à nossa programação e uma boa tarde para vocês. Gratidão a Jesus e a todos aqueles que identificaram o chamado e souberam se manterem-se fiéis, não é? E a oportunidade bendita de aprendizado, onde o ouvinte é o nosso companheiro de jornada e aqueles que compõem a rádio, desde quem cuida do jardim até quem dirige espiritualmente, são os nossos benfeitores. Agradecer a Cláudia Dutra, né, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui para falar de espiritismo, né, falar de doutrina espírita de Allan Kardec, que é muito importante, né? Muitas pessoas falam que mas vocês são kardecistas, vocês exaltam Allan Kardec, o que não é verdade. É preciso se entender um pouco melhor qual o papel de Allan Kardec para o espiritismo, né? Dentro daquilo que ele pôde colaborar, e ele colaborou muito, entendendo que a doutrina, como o próprio Allan Kardec deixava muito claro, não é dele, é dos espíritos. E isso é muito importante, porque quando nós falamos em mais de 8.000 páginas escritas nesses 5 principais livros, né? A importância do livro Obras Póstumas é uma importância carinhosa, porque ali estão escritos aqueles rascunhos que Kardec não incluiu nos outros livros, e que Émile Baudet, junto, né, com Leon Denis, tiveram a graça e a ideia de pegar aquilo tudo e colocar num livro póstumo, que também não deixou de ser, talvez, a primeira homenagem feita ao codificador. E aí, nessas mais de 8.000 páginas, nós queremos só abrir um detalhe aqui para lembrar que quando foi lançado em abril de 1857, o Livro dos Espíritos ele tinha 528 perguntas, mas depois, em 1860, Kardec amplia e hoje a gente conhece as 1.119 perguntas, que as pessoas às vezes ficam assim, não, mas não é 19, não, é 18. É porque tem uma pergunta lá que tem 2 respostas, né? Então, a gente conta como também uma pergunta. Aliás, as subperguntas também. Né? Que se fosse contar, aí daria muito mais do que essas 1.000 e alguma coisa. Então, mas como está numerado, né? Então, 1.019 sim. E, claro que o Livro dos Espíritos ele é a base de tudo, né, Eduardo? Com certeza, né? O Livro dos Espíritos ele é o grande marco, né? Eu me recordo que eu não conhecia o Espiritismo. Na verdade, eu conhecia só a Umbanda, e mesmo assim muito mal, porque eu não sabia nem o que era. E certa vez eu passando ali em Bom Sucesso, na Congregação Espírita Oswaldo Cruz, eu entrei
E eu entrei lá e estava fazendo uma palestra, mas eu achava que era tudo Umbanda. E aí falei, mas não tem ninguém de branco aqui, não tem batuque, que centro esquisito. E aí perguntei a uma senhora da livraria se era um centro de Umbanda. Ela falou, não, meu filho, aqui é espiritismo. E riu, como quem diz, coitado, sabe de nada. Mandou eu subir e falou, vai tomar um passe. Eu subi para tomar o passe, porque na Umbanda tinha passe também. E eu vi que tinha uma senhora fazendo uma palestra com um livro na mão. E eu fiquei muito fixado no livro, porque eu queria saber que livro era aquele. E aí eu descobri que estava escrito o Livro dos Espíritos. Eu falei, gente, que nome interessante, o Livro dos Espíritos. Preciso comprar esse livro, mas não tinha dinheiro. Aí eu desci, aí comprei, eu guardo ele até hoje como recordação, um livro pequeno do Livro dos Espíritos, né, um livro de bolsa assim. E era mais baratinho, eu consegui juntar uma moedinha e comprei. Eu passei a noite lendo aquele livro. Eu não conseguia parar de ler. E aí eu descobri que ali estava todas as respostas que eu procurava a minha vida toda. Porque desde de jovem, eu lembro que eu estava no ensino médio, eu ia para igrejas evangélicas, eu ia para igrejas católicas, eu procurei o budismo, eu estava procurando alguma coisa que me desse respostas sobre Deus e sobre a vida. Foi eu ler o Livro dos Espíritos que eu não tive dúvida. Eu encontrei o que eu estava procurando. Isso é de suma importância, porque todas as pessoas que têm contato com a doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, essas pessoas elas não cultivam dúvidas. Sim. A leitura desse tratado filosófico, que é o Livro dos Espíritos, ela é suficiente para fazer com que nós compreendamos que precisamos aprender muito, muito mais. E que aquelas perguntas que ali estão com as respectivas respostas é uma janela que se abre para portas que vão numa sequência, sabe-se lá quantas encarnações ou quantos milênios nós vamos levar para entender que aquela sequência que o Livro dos Espíritos apresenta é uma sequência para estudo indefinido. Então, nós temos assim uma honra muito grande de saber que a Rádio Rio de Janeiro tem, não é, Fátima, essa missão de motivar as pessoas, né, de conhecerem a codificação. Porque quando nós falamos no Livro dos Espíritos, e depois nós temos os outros 4 livros, nós compreendemos um pouquinho a grandiosidade do intelecto desse espírito, né, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que, para diferenciar da sua vida cotidiana, assume o pseudônimo de Allan Kardec. Depois a gente sabe que foi uma outra encarnação que ele teve, né? Mas ele assume esse pseudônimo para não juntar o educador que ele era, porque ele era um educador, com aquilo que os espíritos estavam ensinando, que é o verdadeiro aprendizado para cada um de nós. E aí, Fátima, como é que você vê essa missão da rádio de motivar o estudo dos livros? Olha, isso fica definido no esforço diário, né, de cada cooperador, mas também na participação dos ouvintes. Entendeu? Os ouvintes da rádio, eles têm um perfil que vai desde aquele que está sofrendo e querendo o consolo imediato ali de uma palavra, e tem aquele que busca realmente compreender, nos motivando a pesquisar, a estudar, mesmo que apresentemos obras que vêm nos auxiliar a desdobrar o que Kardec fala, mas sempre a base inicial da nossa conversa está numa das obras de Allan Kardec. Não é? E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a doutrina espírita foi em 2017, foi em 87, na minha tempestade, na minha noite escura, em um centro espírita lá em Maceió. E eu faço questão de frisar isso porque é algo que eu não esqueço. Centro Espírita Melo Maia. A pessoa que estava na porta do centro e me recepcionou, como estava fazendo com outras pessoas, o cartão de visitas e a porta de consolo foi o Evangelho segundo o Espiritismo que colocou na minha mão, porque eu estava chegando com a perturbação da minha mediunidade. Não é? Depois eu vim para o Rio. E aqui no Rio eu encontrei alguém anônimo, que até hoje eu não sei quem é, uma senhora, que conversou comigo o primeiro dia, na outra semana me colocou no colo, envolvido, embalado em papel de pão, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E depois um amigo me deu as outras obras de Allan Kardec e sempre dizia assim, tudo que você estudar aí, lembre, não é para o outro vivenciar. É para você refletir o que você pode fazer de melhor. Então, a rádio tem esse objetivo porque é a missão, não é? E nós sabemos que a Rádio Rio de Janeiro, assim como outras emissoras e outros canais de esclarecimento,
com Cristo, são parte de uma candeia na noite escura. E nós somos elos de uma corrente onde Jesus é quem segura essa corrente. E essa corrente é tão importante que nós a percebamos, porque uma das coisas que, quando se começa a estudar, principalmente o estudo sistematizado da doutrina, que leva os 5 livros juntos, e também abraça obras póstumas e outras obras subsidiárias, várias. A gente precisa lembrar que não é moderno ter obra subsidiária. Pelo contrário, quando Leon Denis começou a escrever, depois de saciar da sua curiosidade de conhecer Kardec, ele ali estava já dando os primeiros passos de que não é que precise de complementação. Nós é que talvez necessitamos de esclarecimento em cima de esclarecimento, em cima de esclarecimento, para compreender... Fazer uma filtragem. Isso, e para compreender aquilo que Kardec colocou, porque quando a gente fala dessa exaltação às obras da codificação, não estamos desmerecendo as demais obras, não. Pelo contrário, a rádio tem um histórico de trazer aqui lançamento de livros, escritores, né, que trazem complementações, porque é necessário. O que eu não consigo compreender estudando num livro, eu vou compreender no outro, né, Eduardo? Com certeza, né? A Rádio Rio de Janeiro tem estudo para todos os gostos, né? Mas a gente sempre enfatiza que a obra de Allan Kardec aqui é prioridade. Eu acho que um dos programas que eu mais gosto na rádio é o Luz na Penumbra. Porque o Luz na Penumbra, ele vai estudar todas as obras de Allan Kardec, inclusive obras póstumas e também a Revista Espírita, todas as edições. Lembrando que a Revista Espírita, publicada desde 1858 a 1869. Exatamente. Então, olha quantos volumes da Revista Espírita foram publicados. E na rádio, você pode acompanhar. Aí tem gente que fala, mas eu não consigo ir na casa espírita por causa do horário, não tenho tempo. Mas você em casa pode fazer um estudo sistematizado de toda a obra de Allan Kardec. A gente brinca nas gravações, quando a gente termina o livro, aí fala assim, ó, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. Estamos terminando o estudo do livro dos Espíritos, por exemplo, mas vamos começar tudo de novo. Então, a gente está sempre estudando todas as obras ao longo aí de 51 anos. Agora, temos também estudo das obras de André Luiz, né, das obras do médium Chico Xavier, de Divaldo Franco. Estávamos ouvindo há pouco o estudo do livro Memórias de um Suicida, com a nossa Berenice, enfim, que são obras importantes no sentido de complementarem, trazerem novas contribuições à nossa base fundamental, que é a obra de Allan Kardec. E por isso nós dissemos, é muito importante começar pela base fundamental. Para você entender o restante, é importante começar pela base. O próprio Allan Kardec sugeria, era uma sugestão dele, de que nós deveríamos iniciar o estudo da doutrina com o livro O que é o Espiritismo. Eu estava pensando exatamente, estavam soprando exatamente isso aqui, a gente não pode esquecer do que é o Espiritismo. Às vezes as pessoas perguntam qual livro eu daria para uma pessoa que quer começar a estudar o Espiritismo. O nome do livro é O que é o Espiritismo, porque ali tem um resumo muito bom que Allan Kardec fez, além daquela dinâmica, né, aquela pedagogia maravilhosa de perguntas e respostas também. O diálogo dele com um crítico, um cético e um sacerdote. É espetacular, além do resumo que ele faz dos principais pontos da doutrina. E é uma maneira de você saber, se você quer estudar doutrina, você tem que saber o que é que você vai estudar. Então, quando você pega o que é o Espiritismo, você sabe o que é a doutrina dos Espíritos. E você pode escolher dar continuidade ou não, porque Kardec, com a ajuda dos Espíritos, ele foi tão feliz na montagem estrutural do que seria a doutrina dos Espíritos, que você pega o livro dos Espíritos e a primeira parte ele é dividido em 4. Mas a primeira parte já fala logo de quê? Das causas primárias. Sim. Qual é a pergunta que a humanidade se faz desde que passou a raciocinar? Quem sou eu? O que eu sou? De onde vim e para onde vou? Então, a primeira parte do livro dos Espíritos se dedica a nos situar no mundo. A partir dali, aí eu vou saber o que é que eu quero fazer, aí como fazer. Chega a ciência espírita, que é Deus, que é o cientista maior. Essa é importante demais. E aí, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns está na segunda parte do livro dos Espíritos. Porque é tão importante que você falou aí de mediunidade e lembrei imediatamente que quem traz consigo, né? As pessoas dizem, mas isso parece uma tortura. Não, é uma bênção.
Porque depois que você entende para que serve realmente a mediunidade, você entende que ela é uma bênção. Sim. Por que é tão importante estudar o Livro dos Médiuns? E Kardec colocou logo depois de escrever ali quem era o ser espiritual que somos. Porque desmistifica a mediunidade, não é? Mostra que ela é parte da lei natural que rege a vida. E é um recurso divino para a nossa própria iluminação. Então, quando nós nos damos oportunidade de estudar, ouvir, e de preferência estudar em grupo, ouvindo mais alguém, para que não fique só a nossa ideia conclusiva naquilo que nós vamos ler, nós vamos nos poupar de grandes dissabores, porque nós somos espíritos imortais, já lidamos com a mediunidade em todas as outras encarnações lá atrás, porque ela está presente na vida, não é? Então, seja da compreensão que foi, tivemos contato com fenômenos mediúnicos. E a grande maioria de nós, eu digo assim, que hoje tem a oportunidade de estudar a mediunidade à luz da doutrina, usamos muito, de forma comprometedora, essa faculdade, não é? De ser um instrumento de intercâmbio entre o plano físico e o extrafísico. Nos locupletamos com esses dons, às vezes para dominar, para iludir. Isso é extremamente importante, porque quando você fala em ciência e compreender o que é isso, você está no mundo da ciência, a ciência reconhece algo para além do ser complexo, porque nós somos complexos bastante, que é o homem. Então, quando a ciência fala aí que, além dos sentidos da vida de relação, que são os nossos 5 sentidos que nos fazem conviver no conjunto, né, de estar na sociedade, de ser parte da sociedade, a gente precisa desses sentidos. E também esses sentidos que faz com que a gente caminhe, né? Ver, ouvir, sentir, cheirar. Mas aí a ciência fala do 6º sentido, que levou muito tempo sendo mistificado, como a Fátima bem lembrou, sendo utilizado de forma equivocada, mas hoje a gente sabe que esse 6º sentido talvez seja a janela de salvação que a gente ainda não compreendeu, correto? É verdade. Há quem questione, né, por que Allan Kardec colocou o Livro dos Médiuns em segundo lugar nas suas publicações. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns. Eu próprio me fazia essa pergunta. Por quê? O livro mais lido da codificação, sem dúvida nenhuma, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E todo mundo coloca que a moral é o mais importante. Por que não? Logo depois do Livro dos Espíritos, vir o Evangelho, mas ele optou, os Espíritos optaram pelo Livro dos Médiuns. E aí a explicação é muito clara, né? Naquele momento, as manifestações mediúnicas, os fenômenos espíritas estavam fervilhando. E as pessoas não sabiam como lidar com o chamado espiritismo prático. E cada um fazia da sua maneira. Então, os espíritos entenderam que primeiro era necessário que as pessoas compreendessem o que seria e como lidar com essa relação com o mundo espiritual, para que a mediunidade fosse tratada com o devido respeito que precisa e os cuidados, porque, como Kardec coloca no Livro dos Médiuns, as pessoas não têm ideia dos escolhos, isto é, dos perigos, ao lidarem com a mediunidade, até porque muitos lidavam como uma brincadeira. Quando nós tivemos os fenômenos das mesas girantes, aquilo era um evento social, as pessoas iam para lá, como até hoje tem gente que brinca com essas coisas, né? O pessoal que se reúne aí, ó, o pessoal que está nos escutando, que faz aquelas brincadeiras do chamado a tábua de Ouija, brincadeira do compasso, do copo. Já vi histórias de pessoas que tiveram problemas muito sérios por causa dessas brincadeiras. Porque é uma coisa diferente, gera curiosidade, o jovem gosta muito disso, tem alguns mais velhinhos que também acabam se envolvendo e acabam tendo surpresas muito desagradáveis. O Livro dos Médiuns foi justamente para mostrar o que era a mediunidade, a seriedade desse intercâmbio e como seria fundamental, independente, Kardec fala isso, o Livro dos Médiuns ele não é só para quem é médium, propriamente dito, chamado médium ostensivo, né? Porque tem essa, todos somos médios, sim. No item 159, Allan Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, já que todos nós sentimos a influência dos espíritos. Porém, ele só gostava de chamar de médium aquele em quem a faculdade mediúnica era ostensiva. Então, a pessoa vê os espíritos permanentemente, ouve permanentemente, tem a possibilidade de o espírito falar sobre ele, o médium falante, a psicografia, e a ponto de o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, dizer, eu não sou médium. Se o próprio Kardec disse na Revista Espírita que ele não era médium, não venham bater em mim.
Porque o povo briga por causa disso. Sim, né? com certeza. Mas por isso que é importante Mas estudar... ele explicou, né, o que é a mediunidade ostensiva e o que é aquela mediunidade que não é tão ostensiva assim. Exatamente. Então, no sentido geral, todos nós somos mais ou menos médiuns. Ostensivamente, alguns. Mas ele diz que o livro dos médiuns é para todos. Porque é para aquele que tem a mediunidade ostensiva e para aquele que precisa entender o que é a mediunidade para saber lidar com ela em relação às pessoas do seu convívio. Sim. E para o seu próprio conhecimento. E isso é tão importante que quando você pega o livro dos Espíritos e divide nessas 4 partes, a segunda parte, que fala sobre a mediunidade, ela tem nada mais, nada menos do que 537 perguntas. Talvez seja uma coisa, porque vai dar 76 a 613 só falando sobre esse assunto. É a nossa resposta, quem eu sou e por que estou aqui e como eu vou estar aqui. Isso aí. Olha, ainda tem um detalhe. O Livro dos Espíritos, e é nisso nós devemos a Hipólito Leon Denis Arrivaio, a metodologia usada na codificação, partindo da base, que é o Livro dos Espíritos, porque a primeira parte do Livro dos Espíritos vai falar do objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito. A segunda parte, a mediunidade, vai nos mostrar como deve ser a nossa relação com o ser espiritual que nós somos. Não é? A terceira parte vai nos falar justamente das leis morais, não é? Que vai nos mostrar exatamente o objetivo maior daquela relação que nós estamos tratando com os espíritos. E a última parte que você vai falar depois, mas por que eu estou fazendo esse cadeamento? Porque existe quando eu vou estudar, eu consigo fazer um link com o Decálogo. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus. É a base científica do universo. É Deus se apresentando à criatura. O segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão, pautando para nós como deve ser a nossa relação com Deus. Então, o modus operandi, como estudar o objeto da doutrina espírita, está aí o Livro dos Médiuns. E aí nós vamos encontrar o terceiro mandamento, santificar o dia de sábado, que tem tudo a ver com essa interação de uma emoção educada moralmente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que está lá justamente na terceira parte do Livro dos Espíritos. E a quarta tem correlação com Rai, Pai e Mãe, porque é nessa base toda que nós vamos enfrentar as esperanças e consolações dentro de uma educação que parte do lar. Das 614 a 919, que é o que compõe depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec teve um cuidado muito interessante. É sabido, né, quem estuda principalmente a Revista Espírita e outros materiais, sabe que quando Kardec começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve uma dúvida. Por quê? Porque o Evangelho era meio que uma propriedade de uma filosofia religiosa já instituída, que era católica apostólica romana. Eles tinham posse, né? Vamos pensar assim, eu me lembro que eu li uma vez num material que estava analisando o Ave Cristo, o livro Ave Cristo, em que as últimas frases diziam lá, quando a águia romana colocou as suas patas, né, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o cristianismo, e mudou o nome, né, de cristianismo para Evangelho, para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, era meio que uma propriedade dessa Igreja Católica Apostólica Romana, o Evangelho. E aí, Kardec, receoso, ele escreveu lá como título desse livro, algumas pessoas sabem, outras não, Imitação do Evangelho. Esse foi o título inicial que ele deu ao Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele chega para o seu editor, o editor falou, imitação? Isso não é uma imitação, isso é uma explicação, um desdobramento. Então, é o Evangelho segundo a visão espírita. Aí fica o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito importante. O editor foi muito inspirado, né? Muito inspirado. Santo Agostinho, acho que no capítulo 2 ou 3 do Evangelho, se não me engano, ele fala isso. Quem conhece, durante uma semana, o Evangelho segundo o Espiritismo está preparado para seguir na vida, conhecendo todas as demais coisas. Então, o Evangelho ele tem uma importância muito grande, porque, como Fátima bem lembrou, Deus se apresentou, disse quem era, o que era, mas, em segundo momento, ele disse também quem nós éramos. Agora, ele deixou no nosso livre-arbítrio decidir como nós seríamos dali para frente, a partir do conhecimento. Então, o Evangelho ele nos dá essa posse. Eu já tenho a informação.
Claro que cada um de nós, né, nos incluímos nessa, levaremos aí séculos, talvez milênios, para realmente absorver e vivenciar. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso antídoto contra a não renovação do ser antigo que somos, com todos os nossos vícios, todas as incongruências que trazemos das experiências reencarnatórias, para aportar aí nesse chamado terceiro milênio como um homem novo, porque sem o Evangelho, por mais que eu saiba o que fazer com a mediunidade, por mais que eu conheça o universo, a sua criação, sem o Evangelho, eu não sou uma pessoa equilibrada. É a nossa bússola, nossa é a forja bússola do homem de bem. É isso aí. Então, vocês, nesse momento, nós estamos aqui, não é só para exaltar Kardec, não. É para dizer que a Rádio de Janeiro tem essa missão de motivação. E vou dizer para você, não saia daí, não. Fica aí mais um pouquinho, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já para falar sobre os outros 2 livros. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Esse nosso retorno, estamos nós aqui. A Rádio Rio de Janeiro nesse pleito de gratidão à obra de Allan Kardec. Essa obra que chega para nortear a caminhada do ser que somos, para nos ajudar a encontrar o caminho seguro, porque o objetivo onde temos que chegar, ele já foi traçado por Deus desde o início de todas as coisas. Mas a liberdade de caminhar, ela é nossa. Então, nós terminamos o nosso primeiro bloco falando da importância do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre que for possível deveria ser o nosso livro de bolso, aquele que vai silenciar a nossa língua na hora que nós sabemos que não devemos falar, que vai nos dar consolação para entendermos que tudo na obra de Deus tem um objetivo, nada é aleatório, que nos informa, que nos consola. Então, o Evangelho realmente tem que ser lido e acalentado, acolhido em nosso coração, com todo o respeito que nós temos por esse trabalho extraordinário. Mas aí a Fátima falou uma coisa muito interessante, que é a questão do céu e inferno. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, esse título eu vi pela primeira vez e fico pensando, mas gente, se o Espiritismo diz que não tem céu e não tem inferno, por que Kardec escreve um livro em que ele coloca como título uma confirmação de que há céu e de que há inferno? Ele nunca disse que a sensação e a percepção do céu e inferno não existia. Ele disse, e os espíritos disseram, que não existe um lugar circunscrito para sofrimento nem para benesse. Porque esse lugar é uma construção individual do espírito que nós somos. E aí, Kardec pega lá a 4ª parte do Livro dos Espíritos para nos dizer, olha, já foi dito tudo o que é preciso saber, agora façam com essa informação sob a sua responsabilidade aquilo que vocês quiserem. E aí, Eduardo, a gente pega lá o Céu e o Inferno e vê, né? Que é um livro de depoimentos. É verdade. Talvez tenha sido, né, o primeiro podcast que a gente teve notícia escrita. Porque aquilo ali é, na verdade, depois que você entende que o espírito é imortal, da preexistência e da sobrevivência do espírito para além do mundo físico, a resposta à pergunta, tá, beleza, eu já sei o que eu sou. Mas e depois? Cadê a comprovação? Porque é isso que os detratores usam contra a doutrina. Ninguém nunca voltou, não sei que você já deve ter ouvido isso, você também, né? Ninguém nunca voltou para contar. Voltar já voltou e volta sempre, né? Nós temos diversos relatos, mas eu acho que um grande trabalho até científico que comprova essa veracidade é a obra de Chico Xavier e as comunicações por ele recebidas, né? Porque a grande preocupação de todos nós é com a morte e com o que acontecerá depois da morte. Até o ateu, ele tem essa preocupação, porque o ateu ele pensa assim, bem, eu tenho convicção de que morreu, acabou.
mas vai que esse povo esteja certo. Entendeu? Tem sempre o mais. Porque ele pensa Deus é assim, sempre. ó, é católico, é evangélico, é espírita, é budista, todo mundo acredita que nós somos uma alma e que essa alma sobrevive. Cada um vai entender de uma maneira diferente. Por isso Kardec fez questão da publicação de O Céu e o Inferno, junto com os espíritos, para esclarecer como a doutrina espírita enxerga essa vida após a morte. Porque todas as doutrinas têm a sua filosofia sobre a vida após a morte. E o que Kardec quis trazer? Qual é a ideia predominante? A ideia predominante é que existe o céu e o inferno. Todas as religiões, em regra Não geral, importa o nome que dê, mas dá... de uma maneira geral, ela tem o seguinte, tem céu e tem inferno. Algumas até colocando isso como um estágio definitivo. Sim. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E aí fica a questão, e o espiritismo, o que diz? Para onde é que nós vamos? E aí ele começa o livro fazendo um paralelo, claro, com a ideia tradicional, aquela que prevalece. Ele vai analisar o céu do catolicismo, o inferno do catolicismo, e vai aí trazer qual é a visão que os espíritos nos trazem desse céu e desse inferno. Mostrando que dentro da concepção católica é uma situação definitiva. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Tinha um limbo, mas parece que a própria igreja resolveu que meio que aboliu o limbo. Não tem intermediário. Não tem. Ou vai para um lado ou vai para o outro. E Allan Kardec faz toda uma reflexão, junto com os espíritos, de que Deus, sendo o amor supremo, como ele poderia relegar um filho dele ao inferno pela eternidade? E aí, se Jesus diz que nós temos que perdoar indefinidamente, como é que Deus não nos perdoaria e nos condenaria ao inferno e ao sofrimento eterno? Como uma mãe se sentiria feliz nas esferas celestes, sabendo que seu filho arde no inferno? Então, Kardec faz essa reflexão, e aí depois faz essa reflexão, e aí cada um tira suas conclusões, ele não força ninguém a nada, ele traz a reflexão. Com determinismo, E evidentemente que eu, lendo O Céu e o Inferno, eu vi um Deus muito mais justo e amoroso naquele Deus que nos dá novas oportunidades, através da reencarnação. É imaginar que um diretor de uma escola vai pegar o aluno repetente e vai expulsar ele da escola e falar, ó, você nunca mais entra aqui. Ué, o aluno repetiu, mas ele pode recomeçar. Ele pode continuar e se tornar um excelente aluno, que é aquilo que os espíritos nos mostram, que nós estamos numa escala progressiva. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e um dia nos tornaremos espíritos puros. Nesse caminho tem os percalços, a gente repete de ano, faz de novo, repete de vida, começa de novo, mas a visão de um Deus muito mais justo e misericordioso, que não condena para sempre um filho seu pelos erros que cometeu, que dá novas oportunidades. O próprio Jesus mostra isso quando conta a parábola do filho pródigo. Ué, tô roubando seus pensamentos, né? Sinto de muito. todos, né? assim, Ele tá roubando os sabe? pensamentos de todos. Então, assim, Mas eu fico feliz. quando Jesus diz que o filho saiu, perdeu tudo que o pai lhe deu, fez um monte de coisa errada, ele volta para casa e o pai dá uma festa, é porque Deus recebe com alegria o filho que retorna. Então nós, espíritos endividados, atrasados, de terceira ordem, um dia seremos espíritos de primeira ordem. E quando a gente volta para a casa do Pai, Deus, ele dá uma festa. Como colocar alguém no inferno? É a questão da escolha, né? A vida, isso aí já é aquela filosofia cultural, coloquial. A vida ela é feita de escolhas. Se eu escolhi, ainda que o outro seja de alguma forma envolvido nas minhas escolhas, mas o sofrimento da escolha boa ou ruim, o sofrimento ou a benesse é meu. Então aquele filho volta, o pai o recebe como filho. Não significa que o pai iria sofrer todas as dores que ele teve que experimentar, porque foi escolha dele. Então o céu e o inferno foi ótimo, você lembrar que começou a falar, eu lembrei exatamente de Chico. Talvez essa seja a maior prova de que mesmo aquele que se diga ateu ou tenha qualquer outra filosofia religiosa que ele se encontre, forçosamente em algum momento é reconhecida essa questão da realidade da sobrevivência. Eu tenho um conhecido que era ateu, até ele receber a mensagem da filha dele, de 10 anos de idade, que morreu numa epidemia de dengue. Ele levou a esposa muito a contragosto
para um médium que veio lá de São Paulo, aqui no Rio. Não era nem o Chico, era um médium que tem essa tarefa. O cara das cartas consoladoras, né? Eu acho que E aí ele falou para a esposa o seguinte: você vai, mas você não vai abrir a boca, porque essas pessoas são enganadoras. Essas pessoas mentem. Elas se aproveitam da fragilidade alheia para fazer esse tipo de trabalho. E aí foram, não falaram nada, só deram o nome da menina, data de desencarne. Isso ele autorizou dar, porque não tem informação nenhuma que pudesse facilitar uma possível fraude. A mensagem da menina, eu vi até a assinatura, né? A mãe fez um programa conosco, não sei se você lembra, né? Uma colega que trabalha comigo, e ela vai voltar aqui depois para contar essa história de novo. Mas a assinatura da menina, você compara uma redação dela, quando encarnada, e a assinatura na mensagem é igual. Essa sobrevivência... Mas não é só isso, não. Ela falou pro pai sobre o time de futebol do pai, falou do samba enredo que o pai tinha feito e que não foi escolhido. Mas ela foi dando tantos detalhes que ele falou assim: eu não posso dizer que essa mensagem não seja da minha filha. É a minha filha. Isso é importante, porque quando o Eduardo falou de Chico, que acabou saindo não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a testificação da realidade dessa sobrevivência serviu, inclusive, para salvar o homem de uma condenação injusta. Então, por mais que nós queiramos negar, e é direito nosso negar, direito de qualquer pessoa, ter a sua crença baseada naquilo que satisfaz o seu ego, que satisfaz a sua forma de pensar, satisfaz seu sentimento. Mas Kardec, quando ele traz o céu e o inferno, ele não está dizendo para ninguém: olha, você está vendo? Se você fizer igual a ele, você vai sofrer isso que ele está sofrendo. Porque não é assim, não é uma receita, né? Cada um tem os seus, né, suas trajetórias que são únicas. Nós não somos iguais a um ao outro de jeito nenhum. Então, o Céu e o Inferno, ele talvez seja um dos livros menos estudado. Só perde para a Gênesis. Né? Só perde para a Gênesis, que as pessoas querem saber. Todo mundo quer saber se o homem pode ir à Lua, se vai viver um dia em Marte. Mas as pessoas não querem saber quem criou a Lua e quem criou Marte. Aí é meio que uma incongruência estranha, né, da nossa forma de pensar. Então, trazer o céu e o inferno é dizer: olha, essa pessoa está dizendo que ela está sofrendo isso. Você entenda como você quiser. O céu e o inferno não é um livro geográfico para você entender a arrumação. Mas é para você ter certeza absoluta que a arrumação existe. Se você vai entender os caminhos que levam a ela, aí é com cada um, né, Fátima? Céu e inferno é uma questão de direção. Jesus veio nos afirmar e provou que o reino dos céus é dentro de nós. O inferno vai até onde se estender nossa rebeldia. E não tem receita pronta, porque cada um tem experiências próprias, tem marcas definidas, não é? E tem uma necessidade especial. Todo mundo busca e precisa ser feliz, mas está numa altura da estrada com a bagagem que lhe é própria. Então, não nos cabe dizer: fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. E observamos a responsabilidade de Kardec, sabendo que havia toda uma religião dominante à época, não é? E a doutrina espírita veio não para atender o ego de um homem, mas para atender a humanidade, porque é o consolador prometido por Jesus. Ele não foi convidado para ser o codificador, porque ele tinha um acervo intelectual muito grande. Ele tinha toda uma estrutura intelectual para dar conta da missão, mas ele era um homem acessível. Ele tinha espírito de renúncia, espírito de serviço, né? Então, nós vamos ver que esse acolhimento que nós vamos aprender lá no Céu e Inferno, que lembra a parábola do filho pródigo, não é, Eduardo Araújo? Você fica, ó, na minha ideia, mas isso acontece sempre nos programas. Mas nos lembramos também de Jesus, quando ele vai falar do aprisco. E ele diz que um pastor, quando ele reúne o seu rebanho e percebe que uma ovelha não está presente, ele deixa as 99 em segurança e vai em busca da ovelha desgarrada. Que é essa que está precisando. É essa a grandeza do amor de Deus com todos nós. Isso é muito importante, e passar agora aqui a palavra para Eduardo e Fátima, para eles fazerem as conclusões dessa motivação, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sendo gratos a Kardec. Sem Kardec não tinha Rádio Rio de Janeiro, né, gente? Então, não tinha doutrina espírita, não tinha Rádio Rio de Janeiro. Então, esse nosso pleito de gratidão a Kardec, e lembrar que esse pleito começou lá atrás, com Amélie Boudet e Leon Denis, quando eles escrevem Obras Póstumas, porque o livro Obras Póstumas é o livro em que a gente vê não só Allan Kardec. No livro Obras Póstumas, nós vemos esse espírito imortal que estava na personalidade de Hipólito Leon Denis Rivaio,
mostrando-se ao mundo como ele era. Suas dúvidas, seus receios. Ele já fazia isso na Revista Espírita. Quem tem o hábito da Revista Espírita não é tão fácil de estudar pela quantidade de assuntos. Mas quando você pega alguns assuntos para estudar, e de vez em quando alguns assuntos surgem, vou abrir só um parênteses, nós vamos falar sobre isso. Kardec disse tal coisa assim, assim, está na Revista Espírita. Eu vi um comentário sobre isso outro dia aqui na rádio e fiquei pensando, meu Deus, há 15 anos atrás, do estudo sistematizado da doutrina espírita, no grupo de estudo que nós monitorávamos, surgiu alguém fora do âmbito doutrinário que falou que Kardec tinha dito aquilo, e aquilo virou uma loucura, e aí nós paramos um mês e só voltamos a estudar o ESD, depois que todo mundo tinha entendido de cor e salteado o que estava naquela revista, que eu acho, se eu não me engano, era de 1963, agosto e março de 63, em que Kardec citava aquela situação, sim, explicando e não dizendo aquilo. Afirmando aquilo. Então, é muito importante que nós tenhamos ideia de que tudo isso forma um corpo doutrinário extraordinário. E que o Obras Póstumas, que não entra na contagem dos 5 livros, justamente porque não foi... Dizem, né? Não foi escrito por Kardec. Ele não escreveu o livro, não montou o livro, porque os rascunhos que geraram o livro foram todos dele. Foram ele que havia rascunhado tudo aquilo, ele junta e faz uma seleção para publicar o livro. Então, esse homem, ele se mostrou, na sua sensibilidade, como o Fátima falou, exatamente como alguém que passou pelos mesmos caminhos, pelas mesmas fieiras que nós estamos passando, só que ele foi mais rápido e nós somos muito lentos. Então, abre uma distância entre ele e nós, não porque essa distância foi dada a ele, porque Deus quis dar, mas porque ele construiu. Conquistou. E nós estamos ainda nos arrastando aqui atrás, porque a gente também escolheu ficar. É interessante, porque tanto a Revista Espírita quanto Obras Póstumas tem uma ligação direta com o laboratório, não é? O ambiente de pesquisa. Então, era na Revista Espírita que ele recebia todos os periódicos, todo o conteúdo dos periódicos e ficava analisando. E apresentava aos espíritos para que chegassem a uma conclusão. Na mesa dele, nos alfarrábios dele, em tudo que ele tinha de anotações, depois que ele desencarna, vai se encontrar a outra parte do laboratório, que estava saindo ou em meio de análise. É por isso que nós vamos encontrar em Obras Póstumas algumas coisas que as pessoas ainda entram em celeuma, sim, mas desconsideram que ele não estava categorizando aquilo nem afirmando, porque não consta daquela forma definida no Livro dos Espíritos. Nada que venha a dar sustentação a certas ideias. E é importante lembrar que o livro Obras Póstumas tem uma perfeita coerência com o objetivo maior, quando ele vai falar de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, é interessante estudarmos os dois, tanto a Revista Espírita, para aprendermos com ele o espírito de pesquisa e a lógica e a objetividade e a responsabilidade na análise. Kardec, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, algo que eu sempre relato isso, me espanta, quando ele diz que, naquela época, ele se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Eu não consigo imaginar, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né, redes sociais, o WhatsApp, a comunicação quase que instantânea, já seria difícil para qualquer um de nós aqui nos correspondermos, seja por WhatsApp, com mais de 1.000 centros espíritas sérios. Eu, quando olhei, falei, não, deve ter algum erro de impressão aqui nessa obra, mas está escrito. Ele se correspondia com esses 1.000 centros espíritas sérios, porque tinha os não sérios espalhados pelo mundo. E ele trabalhava, e aí é importante lembrar isso, mas quem garante, já vi um ouvinte uma vez colocando, quem garante que esses espíritos eram realmente superiores? Será que eram mesmo? E é porque não estudou com profundidade a obra, porque Allan Kardec, além de se corresponder com 1.000 centros espíritas sérios pelo mundo, ele tinha, quando ele submetia uma questão aos espíritos, ele submetia a diferentes médiuns que não tinham contato uns com os outros, comparava as respostas, era o grupo de controle dele, em torno de 10 médiuns, além das comunicações que chegavam de todas as partes do mundo, da América, da Europa. Então, é o método da concordância universal. Então, se um espírito falava A e os outros falavam B, é sinal que só um está falando A, é porque ele deve estar errado. E assim ele foi estabelecendo uma metodologia científica que garantia
que aquelas respostas provinham de espíritos realmente E superiores. Eduardo, não quero olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar a Bíblia, pega lá o Novo Testamento. Conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Sim. Então, ele fazia essa análise, né? A árvore produzia um bom fruto, um fruto que, analisado, poderia ser capaz de responder essa ansiedade do espírito. Porque nós não podemos esquecer que a doutrina dos espíritos ele chega no momento em que o mundo reconhece o tempo do iluminismo. O iluminismo não era só porque havia aquele monte de que escultor e pintor fazendo obras maravilhosas que hoje nós admiramos, não. Era a época em que as pessoas se esforçavam para estudar e que já não era mais apenas, né, imputado que só a classe A, B ou C poderia saber ler e escrever, porque quando você só escuta o que alguém está te dizendo, a sua análise depende da sua capacidade de absorção da informação. Mas quando você lê, quando você rabisca, quando você escreve, e por isso é importante você saber ler e escrever, você consegue analisar. Por isso que a gente fala que quem lê pouco, normalmente escreve mal. Por quê? Porque a pessoa não tem um arquivo de informações que possam ajudá-la na hora dela se expressar. Então, ela não tem esse arquivo que ajude. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Sim. Aí você vai remontar Rousseau, Vai Comênios. pegar Rousseau, todos aqueles que diziam que o homem é o que ele pensa. Mas para nós sermos o que nós pensamos, nós precisamos de informações para raciocinar. Porque eu posso pensar qualquer maluquice que der da minha ideia. Mas essa maluquice ela precisa ser analisada. E, normalmente, se não for uma coisa correta, a análise vai mostrar que não é. E era tudo que Allan Kardec fazia. E era Ele tudo que ele nunca fazia. aceitava a primeira coisa que viesse dos espíritos. Ele próprio coloca, em Obras Póstumas, ele relata isso, que vários ensinamentos que os espíritos traziam, ele discordava. E ele questionava até que os espíritos convencessem a ele pela lógica e pela racionalidade que aquilo era real. Quer ver um ponto? Tem gente que fala assim, Kardec inventou o espírito. Kardec sequer acreditava na reencarnação. Uhum. E ele coloca em Obras Póstumas que ele questionou os espíritos sobre a teoria da reencarnação e os espíritos tiveram que mostrar a ele até que ele teve que se render às evidências. Porque ele era de família católica, educado num país protestante, então Era muito difícil não aceitar tinha uma a informação. ideia da reencarnação, não, nessa vida não fazia parte dos conceitos dele. E isso mostra que ele não tinha ideias pré-concebidas. Exato. Pelo contrário, ele teve a humildade e a metodologia científica para pegar aquilo que vinha dos espíritos e aí sim analisar o que era verdade e o que não poderia era. não ser. Isso é muito importante. Vocês veem que, claro, você fica aqui 50 minutos, 55 minutos, que é o tempo que dura o nosso programa, e quanto mais se fala sobre a obra, né, da codificação, mais coisas que nós percebemos que nós temos que falar. Não importa quantos anos de doutrina cada um de nós tem, e quanto tempo nós estudamos, e o que é que nós estudamos, porque sempre vamos perceber que a construção ela é paulatina. Para uns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais lentos. E, assim, estamos aqui com 2 experts em doutrina, porque fazem programações constantes, ininterruptas, semanais, falando, analisando as coisas que acontecem à luz da doutrina espírita, que o que nós estamos fazendo aqui é não um resgate. Kardec não precisa ser resgatado, quem seríamos nós para fazer isso? Mas é meio que uma explicação, porque às vezes as pessoas perguntam, por que a rádio não fala sobre isso ou não fala sobre aquilo? Porque os modismos não param de acontecer, toda hora chega uma coisa diferente e tem que ser assim, porque a humanidade está num processo de evolução. Mas nós temos que saber que a Rádio Rio de Janeiro nasceu Com esse objetivo. com esse objetivo, com essa missão de motivar e incentivar o estudo da doutrina espírita. E não se pode estudar a doutrina espírita sem estudar Kardec. Não tem como. E aí a gente está chegando no finalzinho do programa, né? E aí a grande missão da rádio, eu acho que a grande missão que a doutrina espírita nos traz. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o Cristo Consolador. Eu acho que a grande missão da doutrina é consolar e esclarecer. O conhecimento ele realmente liberta e a missão da rádio, ao longo desses 51 anos, tem sido, e isso eu pude presenciar como ouvinte e hoje estando aqui nesse microfone. Quantas vidas foram salvas através da consolação, do esclarecimento da doutrina espírita que liberta?
A doutrina espírita chega na era do espírito, né, nos convidando à razão. E não podemos esquecer a participação de Amélie Baudet, porque foi ela o braço direito do Kardec na hora de conferir as cartas e pesquisar junto com ele. Ele fazia toda uma conclusão, porque ele tinha todo esse estofo. E vamos lembrar também, porque o horário está acabando, e eu trouxe uma poesia que é justamente em relação a Allan Kardec, não é? Homenagem a Allan Kardec está no livro Doutrina e Vida, da editora Céu, de Amaral Ornelas. E ele diz assim: trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz de revivida aurora. E onde esteja, serás eternamente, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se irmana. De clarear consolando o coração de quem chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme a cantar ao relembrar a tua presença estelar. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Então, essa poesia, Amaral Ornelas, ela sintetiza a essência do trabalho de Allan Kardec, não é? E nós precisamos deixar como mensagem para o ouvinte da rádio o depoimento de um espírito na reunião mediúnica que disse que, quando acordou, ele não era ouvinte da rádio. Não conhecia a Rádio Rio de Janeiro, mas o que chamou a atenção dele foi que, quando ele acordou, o quarto onde ele se encontrava, o acolhimento, ele ouvia sons saindo das paredes, e eram os sons da Rádio Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso pleito de gratidão da Rádio Rio de Janeiro, do programa Movimento Espírita em Foco, para que esse movimento valorize, incentive, motive e estabeleça o estudo das obras de Allan Kardec nas suas casas de espírita, para que as pessoas conheçam verdadeiramente doutrina. Me despeço deixando votos de paz, de saúde e de tranquilidade a todos vocês que compõem a família Rádio Rio de Janeiro. Despedidas de Eduardo, de Miranda. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muita paz, que Jesus abençoe a todos sempre. Você não está só. Alguém vela por ti e te ama. Estamos juntos. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.